Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesses 2 dias. Tem sido uma experiência muito rica. A gente ouviu o colega Flávio falar do roteiro dele, que ele pensou, repensou, significa que fez muito sentido e mexeu com ele. As falas que todo mundo trouxe hoje aqui, ontem também, na oportunidade pela manhã, fez diferença. E, quando eu fui convidada pelo Ricardo, pela equipe da Ideia Sustentável, foi para trazer um pouquinho da minha experiência enquanto líder, enquanto pessoa, e eu trouxe um pouquinho da experiência mais recente, que é estar no Grupo Equatorial Energia e conectando 3 áreas e processos que, para mim, fazem muito sentido e que eu vejo uma oportunidade muito grande de também gerar conexões dentro do grupo como um todo, que é por meio da comunicação, marketing e sustentabilidade, que é a gente realmente conseguir gerar propósito, conectar valores, e eu vejo que aí a diferença muito boa da gente entender e se provocar, a diferença entre contato e conexão, quando a gente tem a oportunidade de gerar realmente conexão, e não ser apenas áreas de contato, de proximidade, de gerar indicadores, de informação, se a gente conseguir fazer esse sentido. Então, quando eu vim para o grupo, a história que eu vou compartilhar um pouco é a história de escolhas, pessoas, parcerias, e a gente também está falando de conexões e valores. Primeiro, a escolha de fazer parte do grupo, de fazer parte dessa empresa. Eu estou há quase 3 anos agora lá, e foi uma escolha entender e ver como é que eu poderia contribuir para esse processo. Quando eu vim com o propósito de contribuir para um momento de repensar a sustentabilidade, repensar essas áreas dentro do grupo. E eu estou muito satisfeita com essa jornada, essa caminhada, que não se encerra, que continua, porque é realmente uma caminhada, que começou com um processo de escolha, a escolha da caminhada, desse caminho a percorrer. E uma das coisas que a gente fez, que eu considero que foi muito diferenciado e importante, foi a escolha de saber que a gente não conseguiria fazer uma jornada tão efetiva sozinhos. Então, a gente escolheu buscar o quê? Parcerias, pessoas para nos ajudar nessa caminhada. Então, dentro do processo de repensar a área de sustentabilidade, por exemplo, então a gente trouxe a parceria, inclusive, com a Ideia Sustentável. E dividimos essa caminhada, ao longo de 2 anos, em 4 fases, em que a primeira fase que a gente buscou, e foi realmente o caminho acertado, foi a da escuta ativa. Primeira etapa de todo o processo de repensar a área, repensar a estratégia, fazer um planejamento, foi por meio da escutativa, observatório, aprendizado. Acho que a Patrícia está aqui, da Ideia Sustentável, nos ajudou muito nessa caminhada, porque a gente entende que essa escuta ela é muito rica, ela traz muita informação, ela também traz muitas provocações, questionamentos. Então, a gente ouviu públicos estratégicos diversos, que trouxeram inquietações, trouxeram expectativas de como deveria ou poderia ser essa jornada que a gente decidiu seguir. E foi muito rico esse processo todo, e ele subsidiou a segunda etapa desse processo de caminhada, que, além da escutativa, do observatório, desse planejamento inicial, foi o segundo de planejamento e plano de ação. E a gente envolveu a empresa toda, porque partia também de um objetivo do próprio CEO. Ele acreditava naquela mudança, acreditava naquele processo, dentro de uma empresa que a gente também estava impactado, como todo mundo, pelo próprio processo que a pandemia trouxe. Isso a gente está falando de 2020, final de 2020, início de 2021, impactou a todos. Então, era preciso repensar seus negócios, repensar o impacto que você causa e como você pode ajudar e contribuir para aquele momento. Então, a gente estava repensando dentro de um processo impactado por um cenário novo da pandemia e também num processo de crescimento e transformação do próprio grupo. O grupo vai fazer 20 anos ano que vem, mas está num processo de crescimento recente, muito grande. Então, você fazer uma mudança dentro de um processo, é como estar no avião, em pleno voo, fazendo a mudança. E é um desafio muito grande, profissionalmente falando. Então, a gente buscou um caminho de fazer um plano de ação envolvendo todas as áreas da empresa, para que a gente conseguisse realmente os resultados de maneira efetiva. Depois do plano de ação, foi um processo de educação, porque, sem realmente fazer as pessoas entenderem e sem fazer sentido para elas, não teria efetividade. Esse processo ele foi muito rico, para a gente poder envolver a todos, fazer um processo educativo, fazer um processo de treinamentos, as pessoas entenderem e se motivarem a fazer parte. Porque a escuta ativa ela é interessante. E ela trouxe umas preocupações da segunda etapa, que, por exemplo, na outra foto que traz ali, traz a foto de um projeto recente, Ilhas de Luzes, que traz a energia para uma ilha distante, 156 quilômetros lá de São Luís, do Maranhão, e que a gente está podendo levar uma nova realidade por meio da energia elétrica, substituindo geradores a óleo
por usinas solares, trazendo um impacto muito positivo para a comunidade. Então, a gente fez todo o processo inicial, chegando depois na terceira fase do processo educativo, e a gente precisava fazer um processo educativo envolvendo todo mundo, envolvendo interno e externamente. Mas esse processo educativo, em especial, foi muito interno. Interno no sentido de trabalhar os colaboradores, trabalhar as lideranças, as pessoas, porque são as pessoas que fazem a diferença nesse processo. E a gente acreditava naquilo. E trabalhamos também a cadeia de valor, os fornecedores da área que eu lidero, que é comunicação, marketing e sustentabilidade, porque tinha que fazer sentido. Não adiantava eu não estar naquele processo com todo mundo engatado e juntos, caminhando na mesma frequência, no mesmo passo. A última fase desse processo foi a comunicação, porque não adianta também a gente fazer algo e não comunicar, não fazer as pessoas perceberem todo o processo que estava acontecendo de mudança da empresa naquele momento. E é a nossa área, não sei quantos comunicadores tem aqui, eu sou formada em Relações Públicas, lá no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, e a gente é uma paixão, gosto muito, então é um processo que foi muito rico, muito vívido. A Janaína, aqui da equipe também de comunicação, está ali, também fez parte desse processo, então tem sido um aprendizado constante. Só que esse aprendizado também trouxe escolhas. Por exemplo, a gente deixou de atuar no segmento de geração térmica. Então, todo esse processo de caminhada, de repensar, de aprender, reaprender, ele traz escolhas, nem sempre fáceis, nem sempre simples, mas uma trajetória muito consistente é quando a gente realmente consegue perceber que a gente precisa avançar e fazer escolhas. E parcerias ao longo desse processo para que a gente obtenha os resultados e faça essas conexões de valores. A gente, ao longo desses 2 dias, ouviu muito falar disso, falar em construção de sentido, em construção de valor das parcerias e das pessoas. E eu acredito muito nisso. Ao longo dessa caminhada, a gente também é signatário do pacto. Eu sou um pouco mais antiga, tenho 25 anos no mercado, eu sou da época dos ODMs, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu estava na época do Unicef, estava nas Nações Unidas, e dos jeitos de mudar o mundo. Então, acredito realmente que, por meio de um trabalho de sustentabilidade, que não, eu tenho essa área comigo, como liderando um processo de sustentabilidade, mas a sustentabilidade está na empresa toda, está na nossa vida pessoal, está na nossa vida profissional, é uma extensão do que a gente faz. Então, se fizer sentido, a gente realmente consegue transformar, mudar. E a experiência que eu queria compartilhar com vocês hoje foram essas 4 etapas que a gente fez, e está se repensando como é algo que é perene, ele vai continuar, até pelo momento de expansão e crescimento que o grupo está, ele vai continuar em desenvolvimento, andando, só que a gente conseguiu pavimentar um caminho que a gente acredita no resultado futuro, mas por meio das pessoas. E a mensagem é isso, é que a gente possa realmente, cada vez mais, conectar as pessoas para que a gente busque realmente olhar para trás e enxergar os resultados de uma maneira positiva, impactando positivamente não só a nossa área, mas impactando o meio ambiente, a sociedade como um todo. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando. Obrigada.